Desde o começo de 2022, o mundo está vivendo um dos momentos mais incertos e preocupantes da história moderna. Os enfrentamentos entre Rússia e Ucrânia já são considerados o maior conflito em território europeu desde o fim da Segunda Guerra Mundial, e os desdobramentos das ações no Oriente Médio se tornam maiores a cada dia. Como se essa escalada já não fosse o bastante, as tensões entre as Coreias, com as constantes ameaças de Kim Jong-un e a vontade da China de controlar Taiwan, só tornam o cenário mundial ainda mais tenebroso. Sabendo disso, não causa estranheza as recentes declarações de Donald Trump, ex-presidente e novamente candidato a presidir os Estados Unidos. Trump afirmou que o mundo está à beira da Terceira Guerra Mundial e que os Estados Unidos estão rendidos diante do inimigo. Uma afirmação que obviamente não foi bem recebida pelo atual presidente Joe Biden e sua equipe. Mas a grande questão por trás desse discurso de Donald Trump é: realmente estamos diante de um conflito de proporções mundiais? O atual governo dos Estados Unidos contribuiu para que o mundo chegasse a esse ponto? Quem conhece o estilo falastrão do ex-presidente norte-americano Donald Trump não deve nem ficar assustado ao ouvir ele pronunciar Terceira Guerra Mundial. Ele mesmo já fez essa declaração em diversas outras ocasiões, porém dessa vez existem ingredientes suficientes para acreditar que ele pode estar certo. No último domingo, dia 28 de janeiro, uma base americana na fronteira entre Síria e Jordânia foi atacada por drones. O ataque feriu várias dezenas de militares e vitimou fatalmente 3, que são as primeiras baixas registradas de americanos desde que Israel e Hamas entraram em choque. Até o momento em que escrevemos esse roteiro, não se sabe quem realizou o ataque, porém o atual presidente dos Estados Unidos culpou grupos radicais apoiados pelo Irã, o que é negado pelo governo de Teherã. Com isso, o ex-presidente Donald Trump, que está disputando as primárias republicanas para concorrer a um novo mandato, não perdeu tempo e pouco depois do ocorrido fez uma série de postagens em sua própria rede social, afirmando que estamos à beira de um novo embate mundial e também culpando seu sucessor Joe Biden por essa situação. Trump disse ainda que durante seu governo ele mantinha o Irã fraco, falido e totalmente sob controle. Na sequência, ele afirmou que, graças à sua política de pressão máxima, o regime iraniano mal conseguiu juntar $2 para financiar os grupos extremistas. Depois disso, Trump começou a atacar seu sucessor e responsabilizá-lo pelo ocorrido. E para isso, o ex-presidente usou uma de suas palavras favoritas. Sabe qual é? Billions and billions and billions and billions and billions and billions. Para ele, Joe Biden, ao assumir a Casa Branca e rever as decisões que ele tinha tomado, deu bilhões de dólares para os iranianos, que agora estão sendo utilizados contra o próprio Estados Unidos. Tudo isso pode parecer exagero, ainda mais que estamos falando de um possível candidato às próximas eleições americanas, e que se apresenta como a única salvação para evitar o pior. Mas a realidade é que ele não está sozinho nessa. Diversas vozes estão fazendo coro ao ex-presidente, algumas até de campos políticos diferentes e de diversas partes do mundo. O ataque à base, conhecida como Posto 22, deixou Joe Biden e os Estados Unidos em uma situação delicada, e o que vai acontecer daqui para frente depende da reação americana. Por um lado, se não revidar o ataque, a maior potência militar do mundo vai demonstrar fraqueza. Por outro, se revidar, e Joe Biden já avisou que vai, existe a dúvida: contra quem? O mais normal seria atacar membros das organizações apoiadas pelo Irã, porém, devido às características regionais e os apoios em vários países, encontrar esses membros é uma tarefa complicada e que pode surtir pouco efeito. Enquanto nenhuma ação efetiva é anunciada, crescem dentro do próprio Estados Unidos as vozes que pedem uma retaliação direta ao Irã. O senador da Carolina do Norte, Lindsey Graham, já apelou a Biden para a realização de missões em solo iraniano. Outro senador, chamado John Cornyn,
que representa o estado do Texas, foi mais direto e indicou Teherã, a capital do Irã, como alvo principal. Uma medida como essa, se adotada, poderia realmente espalhar uma disputa pelo globo, pois o Irã possui aliados importantes, como China, Coreia do Norte e Rússia. Individualmente, nenhum desses países possui capacidade de vencer os Estados Unidos, e até mesmo em conjunto a disputa não seria fácil. Porém, caso os americanos se encontrem divididos em várias frentes, seja lutando ou prestando apoio a aliados, como é o caso da Ucrânia, uma aliança teria mais chances de vitória. Um enfrentamento direto com o Irã, ainda que não evolua para um conflito de grandes proporções, pode causar sérios danos à economia, tanto americana quanto mundial. Atualmente, os rebeldes Houthi, apoiados por Teherã, estão criando problemas no Mar Vermelho, por onde passa cerca de 1/3 de todo o comércio mundial, o que reflete diretamente no custo do frete. E o Irã ainda tem outra carta na manga, que pode piorar tudo. O país persa pode dificultar o tráfego de navios no Estreito de Hormuz, por onde passa cerca de 30% de todo o petróleo produzido no mundo. Uma ação dessas levaria a uma crise de abastecimento de combustíveis, o que por sua vez levaria a um aumento de preços, justo no momento em que Estados Unidos e outras economias parecem ter deixado para trás a subida provocada pela pandemia e pela invasão da Ucrânia. Talvez a melhor solução para Joe Biden seja seguir o exemplo da administração Trump, que conseguiu encontrar e eliminar o general Qassem Soleimani, membro da Guarda Revolucionária Iraniana, apontado como o homem que comandava todos os grupos apoiados pelo país. O serviço secreto americano já deu demonstrações de sua capacidade de localizar inimigos e poderia com certeza atuar na região para atingir alguns elos que fazem a ligação entre Teherã e os grupos aliados. Outra medida que Biden pode adotar, mas que deve custar caro politicamente, é endurecer as sanções econômicas ao Irã, o que na prática seria como reconhecer o fracasso de suas políticas de afrouxamento adotadas ao longo de seu mandato. Ao assumir a presidência, Joe Biden fez de tudo para se desvincular de seu antecessor, inclusive relaxar sanções impostas por Trump. Enquanto Joe Biden não movimenta suas peças, o mundo especula o que pode acontecer, e alguns dão como certo um conflito mundial e até enxergam certas vantagens caso isso ocorra. Esse é o caso da Rússia, onde a jornalista Margarita Simonian, considerada uma das principais propagandistas do governo russo, declarou que uma terceira guerra mundial pode acontecer em um futuro próximo e afirmou que isso deverá ocorrer justamente no Oriente Médio. Indo um pouco além, a jornalista afirmou que para a Rússia isso seria bom, pois as potências ocidentais ficariam distraídas e esqueceriam dos russos. A ideia de um conflito iminente também encontra respaldo no Reino Unido, onde o chefe do exército, general Sir Patrick Sanders, alertou que a Grã-Bretanha deveria treinar um exército de cidadãos prontos para defender a ilha no futuro, e disse também que estamos passando de um mundo pós-guerra para um pré-guerra. Vale lembrar que nenhum dos dois conflitos anteriores receberam o título de mundial logo no início. A Primeira Guerra Mundial só ganhou esse nome quando a Segunda se iniciou, e essa, por sua vez, ganhou o nome quando vários países já levavam mais de 2 anos se enfrentando. E você, o que acha? Estamos realmente à beira de um conflito mundial? Trump e sua forma de atuar pela força pode ser a solução? Deixe a sua opinião nos comentários e enriqueça o debate. Muito obrigado por assistir até aqui, abraços e até o próximo vídeo.